Dentro da noite de João do Rio, voz Iba Mendes. Então, causou sensação, tanto mais quanto era inexplicável. Tu amavas a Clotilde, não? Ela, coitadita, parecia louca por ti, e os pais estavam radiantes de alegria. De repente, súbita transformação, tu desapareces, a família fecha os salões como se estivesse de luto pesado. Clotilde chora. Evidentemente havia um mistério, uma dessas coisas capazes de fazer os espíritos imaginosos arquitetarem dramas horrendos. Por felicidade, o juízo geral é contra o teu procedimento. Contra mim? Podia ser contra a pureza da Clotilde, graças aos deuses, porém, é contra ti. Eu mesmo concordaria com o Prates que te chama de velhaco, se não viesse encontrar o nosso Rodolfo agora, 11 da noite, por tamanha intempérie, metido num trem de subúrbio, com um ar desvairado. Eu tenho ar desvairado? Absolutamente desvairado. Vê-se? É claro, pobre amigo, então sofreste muito? Conta lá. Estás pálido, suando apesar da temperatura fria e com um olhar tão estranho, tão esquisito. Parece que bebeste e que choraste. Conta lá. Nunca pensei em encontrar o Rodolfo Queiroz, o mais elegante artista desta terra, num trem de subúrbio, às 11 de uma noite de temporal. É curioso. Ocultas os pesares nas matas suburbanas? Estás a fazer passeios de vício perigoso? O trem rasgara a treva no silvo alinhante e de novo cavalava sobre os trilhos. Um sino enorme ia com ele badalando e pelas portinholas do vagão viam-se a marginal estrada, as luzes das casas ainda abertas, os silvedos empapados de água, e a chuva lastimável a tecer o seu infindável véu de lágrimas. Percebi então que o sujeito gordo da banqueta próxima, o que falava mais, dizia para o outro: mas como tremes, criatura de Deus? Estás doente? O outro sorrindo desanimado: não, estou nervoso, estou com a maldita crise. E como o gordo esperasse: ó, meu caro, o Prates tem razão, e teve razão a família de Clotilde, e tens razão tu, cujo olhar é de assustada piedade. Sou um miserável desvairado, sou um infame desgraçado. Mas que é isto, Rodolfo? Que é isto? É o fim, meu bom amigo, é o meu fim. Não há quem não tenha o seu vício, a sua tara, a sua brecha. Eu tenho um vício que é positivamente a loucura. Luto, resisto, grito, debato-me, não quero, mas o vício vem vindo a rir, toma minha mão, faz-me inconsciente, apodera-se de mim. Estou com a crise. Lembras-te de Jeanne de Breuil, quando se picava com morfina? Lembras-te de João Guedes, que nos convidava para o fumier de ópio? Sabiam ambos que acabavam a vida e não podiam resistir. Eu quero resistir e não posso. Estás a conversar com um homem que se sente doido. Tomas morfina agora? Foi o desgosto de certo. O rapaz, que tinha o olhar desvairado, perscrutou o vagão. Não havia ninguém mais, a não ser eu, e eu dormia profundamente. Ele então aproximou-se do sujeito gordo, numa ânsia de explicações. Foi de repente, Justino. Nunca pensei. Eu era um homem regular, de bons instintos, com uma família honesta. Ia casar com a Clotilde, ser de bondade a quem amava perdidamente. E uma noite estávamos no baile das Praxedes, quando a Clotilde apareceu decotada, com os braços nus. Que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingênua e comovedora, meio infantil, meio mulher. A beleza dos braços das Aureldas, pintada por Botticelli, misto de castidade mística e de alegria pagã. Tive um estremecimento. Ciúmes? Não.
Era um estado que nunca se apossara de mim, a vontade de tê-los só para os meus olhos, de acariciá-los, mas principalmente de fazê-los sofrer. Fui ao encontro da pobre rapariga fazendo um enorme esforço, porque o meu desejo era agarrar-lhe os braços, sacudi-los, apertá-los com toda a força, fazer-lhes manchas negras, bem negras, feri-los. Por quê? Não sei, nem eu mesmo sei, uma nevrose. Essa noite passei numa agitação incrível, mas contive-me dias, meses, um longo tempo, com pavor do que poderia acontecer. O desejo, porém, ficou, cresceu, brotou, enraigou-se na minha pobre alma. No primeiro instante, a minha vontade era bater-lhe com pesos, brutalmente. Agora a grande vontade era de espetá-los, de enterrar-lhes longos alfinetes, de cozê-los devagarinho, a picadas. E junto de Clotilde, por mais compridas que trouxesse as mangas, eu vi esses braços nus, como na primeira noite, vi a sua forma grácil e suave, sentia a finura da pele e imaginava o súbito estremeção quando pudesse enterrar o primeiro alfinete, escolheria posições, compunha o prazer diante daquele susto de carne que havia de sentir. Que horror! Afinal, uma outra vez encontrei-a na salteria da Viscondessa de Lages, com um vestido em que as mangas eram de gaze. Os seus braços, ó que braços, Justino, que braços, estavam quase nus. Quando Clotilde erguia-os, parecia uma ninfa que fosse se metamorfoseando em anjo. Num canto da varanda, entre as rouseiras, ela me disse: Rodolfo, que olhar o seu, está zangado? Não foi possível reter o desejo que me punha a tremer, rangendo os dentes. Oh, não, fiz. Estou apenas com a vontade de espetar este alfinete no seu braço. Sabes como é pura Clotilde? A pobrezita olhou-me assustada, pensou, sorriu com tristeza. Se não quer que mostre os braços, por que não me disse há mais tempo, Rodolfo? Diga, é isso que o faz zangado? É isso, Clotilde. E rindo, como esse riso deveria parecer idiota, continuei. É preciso pagar ao meu ciúme a sua dívida de sangue. Deixa espetar o alfinete. Está louco, Rodolfo? Que tem? Vai fazer-me doer? Não dói. E o sangue? Beberei essa gota de sangue como a ambrosia do esquecimento. E dei por mim, quase de joelhos, implorando, suplicando, inventando frases, com um gesto de sangue na boca e as frontes a bater, a bater. Clotilde, por fim, estava atordoada, vencida, não compreendendo bem se devia ou não resistir. Ah, meu caro, as mulheres, que estranho fundo de bondade, de submissão, de desejo, de dedicação inconsciente tem uma pobre menina. Ao cabo de um certo tempo, ela curvou a cabeça, murmurou no suspiro: Bem, Rodolfo, faça, mas devagar, Rodolfo, há de doer tanto. E os seus dois braços tremiam. Tirei da botoeira da casaca um alfinete e, nervoso como se fosse amar pela primeira vez, escolhi o lugar, passei a mão, senti a pele macia e enterrei-o. Foi como se fisgasse uma pétala de camélia, mas deu-me um gozo complexo de que participavam todos os meus sentidos. Ela teve um ar de dor, levou o lenço ao sítio picado e disse magoadamente: Mal. Ah, Justino, não dormi. Deitado, a delícia daquela carne que sofrera por meu desejo, a sensação do aspo afundado devagar no braço da minha noiva, dava-me espasmo de horror. Que prazer tremendo! E apertando os varões da cama, mordendo a travesseira, eu tinha a certeza de que dentro de mim rebentara a moléstia incurável. Ao mesmo tempo que forçava o pensamento a dizer nunca mais farei essa infâmia, todos os meus nervos latejavam. Voltas amanhã, tens que gozar de novo o supremo prazer. Era o delírio, era a moléstia, era o meu horror. Houve um silêncio, o trem corria em plena treva,
acordando os campos com o desesperado badalar da máquina, o sujeito gordo tirou a carteira e acendeu uma cigarreta. Caso muito interessante, Rodolfo. Não há dúvida que é uma degeneração sexual, mas o altruísmo de São Francisco de Assis também é degeneração, e o amor de Santa Teresa não foi outra coisa. Sabes que Rousseau tinha pouco mais ou menos esse mal? És mais um tipo a enriquecer a série enorme dos discípulos de Marquês de Sade. Um homem de espírito já definiu o sadismo, a depravação intelectual do assassinato. És um Jack the Ripper civilizado, contentas-te em enterrar alfinete nos braços, não te assustes. O outro resfolegava com a cabeça entre as mãos. Não rias, Justino. Estás a tecer paradoxos diante de uma criatura já do outro lado da vida normal. É lúgubre. Então continuaste? Sim, continuei. Voltei imediatamente. No dia seguinte, à noitinha, estava em casa de Clotilde e com um desejo louco, desvairado, nós conversávamos na sala de visitas. Os velhos ficavam por ali a montar guarda e eu e a Clotilde íamos para o fundo, para o sofá. Logo ao entrar, tive o instinto de que podia praticar a minha infâmia na penumbra da sala. Estava tão agitado que o velho exclamou: parece, Rodolfo, que vieste a correr para não perder a festa. Eu estava louco apenas. Não poderás nunca imaginar o caos da minha alma naqueles momentos em que estive a seu lado no sofá. O maelstrom de angústias, de esforços, de desejos, a luta da razão e do mal, o mal que eu senti saltar minha garganta, tomar minha mão e agir, e agir. Quando ao cabo de alguns minutos acariciei-lhe na sombra o braço, por cima da manga, numa carícia lenta que subia das mãos para os ombros, entre os dedos senti que já tinha o alfinete pavoroso. Então fechei os olhos, encolhi-me e finquei. Ela estremeceu, suspirou. Eu tive logo um relaxamento de nervos, uma doce acalmia. Passara a crise com a satisfação, mas sobre os meus olhos, os olhos de Clotilde se fixaram enormes, e eu vi que ela compreendia vagamente tudo, que ela descobria o seu infortúnio e a minha infâmia. Como era nobre, porém, não disse uma palavra. Era a desgraça que se havia de fazer. Então depois, Justino, sabes, foi todo dia. Não lhe vi a carne, mas sentia-a marcada, ferida. Cozi-lhe os braços. Por último perguntava: fez sangue ontem? E ela, pálida e triste, no suspiro de rola: fez. Pobre Clotilde. A que ponto eu chegara na necessidade de saber se doera bem, se ferira bem, se estragara bem. E num quarto à noite vinham-me grandes pavores súbitos ao pensar no casamento, porque sabia que, se a tivesse toda, havia de picar-lhe a carne virginal nos braços, no dorso, nos seios. Justino, que tristeza! De novo a voz calou-se. O trem continuava aos solavancos na tempestade e pareceu-me ouvir o rapaz soluçar. O outro, porém, estava interessado e indagou: mas então, como te saíste? Um mês ela emagreceu, perdeu as cores. Os seus 2 olhos negros ardiam aumentados pelas olheiras roxas. Já não tinha risos. Quando eu chegava, fechava-se no quarto, num desejo de espaçar a hora do tormento. Era a mãe que a ia buscar. Minha filha, o Rodolfo chegou, havia-te. E lá de dentro: já vou, mãe. Que dor eu tinha quando a via aparecer sem uma palavra. Sentava-se à janela, consertava as flores da jarra, hesitava, até que sem forças vinha tombar ao meu lado, no sofá, como esses pobres pássaros que as serpentes fascinam. Afinal, há 2 meses, uma criada viu-lhe os braços, deu o alarme. Clotilde foi interrogada, confessou tudo numa onda de soluços. Nessa mesma tarde recebi uma carta seca do velho pai, desfazendo o compromisso e falando em crimes que estão com penas no código. E fugiste?
Não fugi, rolei, perdi-me. Nada mais resta do antigo Rodolfo. Sou outro homem, tenho outra alma, outra voz, outras ideias. Assisto-me endoidecer. Perder a Clotilde foi para mim um sossobramento total. Para esquecê-la, percorri os lugares de má fama, aluguei por muito dinheiro a dor das mulheres infames, frequentei alcoices. Até aí o meu perfil foi dentro de pouco o terror. As mulheres apontavam-me a sorrir, mas um sorriso de medo, de horror. A pedir, a rogar um instante de calma, eu corri às vezes ruas inteiras da suburra, numa enxurrada de ápodos. Esses entes querem apanhar do amante, sofrem lanhos na fúria do amor, mas tremem de nojo assustado diante do ser que pausadamente e sem cólera lhes enterra alfinetes. Eu era ridículo e pavoroso. Dei então para agir livremente ao acaso, sem dar satisfações nas desconhecidas. Gozo agora nas tramways, nas music halls, nos comboios dos caminhos de ferro, nas ruas. É muito mais simples. Aproximo-me, tomo posição, enterro sem dó o alfinete. Elas gritam às vezes, eu peço desculpa. Uma já me esbofeteou, mas ninguém descobre se foi proposital. Gosto mais das magras, as que parecem doentes. A voz do desvairado tornara-se metálica outra vez, de novo, porém, a envolver um tremor assustado. Quando te encontrei, Justino, vinha acompanhar uma rapariga magrinha. Estou com a crise, estou. O teu pobre amigo está perdido. O teu pobre amigo vai ficar louco. De repente, num entrechocar de todos os vagões, o comboio parou. Estávamos numa estação suja, iluminada vagamente. 2 ou 3 empregados apareceram com lanternas rubras e verdes. Apitos trilaram. Nesse momento, uma menina loura com um guarda-chuva a pingar apareceu, espiou o vagão, caminhou para outro, entrou. O rapaz pôs-se de pé logo. Adeus. Saltas aqui? Salto. Mas que vais fazer? Não posso, deixa-me, adeus. Saiu, hesitou um instante. De novo os apitos trilaram. O trem teve um arranco. O rapaz apertou a cabeça com as 2 mãos, como se quisesse reter um irresistível impulso. Houve um silvo. A enorme massa resfolegando rangeu por sobre os trilhos. O rapaz olhou para os lados, consultou a boteira, correu para o vagão onde desaparecera a menina loura. Logo o comboio partiu. O homem gordo recolheu a sua curiosidade, mais pálido, fazendo subir a vidraça da janela. Depois estendeu-se na banqueta. Eu estava incapaz de erguer-me, imaginando ouvir a cada instante um grito doloroso no outro vagão em que estava a menina loura. Mas o comboio rasgara a treva com outro silvo, cavalgando os trilhos vertiginosamente. Através das vidraças molhadas, viam-se numa correria fantástica as luzes das casas ainda abertas, as sebes empapadas de água sob a chuva torrencial. E à frente, no alto da locomotiva, como o rebate do desespero, o enorme sino reboava, acordando a noite, enchendo a treva de um clamor de desgraça e de delírio. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com